Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Aula do 9º ano, nós estamos na aula de número 13. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vamos começar? Hoje a gente vai continuar aquela questão dos conflitos étnico-religiosos, lembram que a gente viu na aula passada? Só que agora a gente vai entrar com a questão migratória, como esses conflitos eles interferem em movimentos migratórios. Então, qual que é o nosso objetivo? Construir, né, essa relação entre os conflitos e a questão das migrações. Então, na aula anterior a gente viu, né, alguns dos conflitos religiosos pelo mundo, né? Alguns dos que são mais conhecidos, os que mais causam impacto, né? Alguns dos conflitos a gente viu. Hoje a gente vai ver como eles se relacionam com as questões migratórias, né? Como a gente viu, a religião ela pode ser um dos fatores determinantes para que a decisão de migrar ela seja tomada. Por quê? Justamente por causa desses conflitos, né? Quando você sofre uma perseguição pela religião que você escolheu ou por ser quem você é, você não vai querer continuar naquele local ali, né? Se você não é bem-vindo, você quer buscar um outro local em que você possa, né, exercer livremente a sua fé, exercer livremente, né, as suas questões ali. Então, dentre essas questões de imigração, a religião é um dos fatores. Em muitos casos, existe associação de vários motivos, como as guerras, a perseguição religiosa. Então, tem alguns casos que não é só um fator, são vários, é um combo ali de fatores, né? A denominação refugiado se aplica à pessoa, né, que por motivos diversos, né, como a religião, né, que entra o nosso principal fator aqui, a religião, a sua raça, né, a sua etnia, né, ou questões políticas, essa pessoa ela foi obrigada a abandonar a sua pátria. Então, uma pessoa que busca, né, abrigo em outro local, porque no seu local de origem ela está sendo perseguida por algum motivo, ou, né, existe algum conflito, alguma coisa que coloque a sua vida em risco, essa pessoa ela vai ser refugiada, tá? Ela vai no país ao qual ela vai buscar, que ela vai sair do seu e vai para outro, ali naquele outro ela vai ser considerada refugiada. Em 2016, por exemplo, mais ou menos 90 mil cristãos foram assassinados por conta de suas crenças. Cerca de 1/3 do total dessas mortes foram atribuídas a grupos islâmicos extremistas, como é o caso do Estado Islâmico, né, o ISIS, que atua basicamente no Iraque e na Síria. E o Boko Haram, que é um grupo extremista e muito violento que predomina na Nigéria. Vocês lembram que na aula passada nós conversamos sobre esses grupos, né, e as suas atuações. Então aqui a gente tem uma das consequências, né, essas mortes e essas perseguições. Nos últimos anos, a Europa tem sido alvo de pedidos de refúgio. Então, lembrando que os refugiados são as pessoas que estão fugindo de algum conflito, estão fugindo, né, de risco de morte. Então, a Europa foi alvo de pedido de refúgio, né, de pessoas de origem do Afeganistão, da Síria, da Somália e do Sudão, principalmente. Então, essas pessoas buscam, né, países europeus como refúgio. A ANCUR, né, que é aquela agência da ONU para os refugiados, aponta que 4,5 milhões de venezuelanos estiveram fora dos seus locais de origem em 2020, então no ano passado. Lembrando que a Venezuela, né, ela está em uma crise humanitária, tá? As pessoas elas estão fugindo de lá, né, por questões de sobrevivência mesmo. Existem conflitos ali de questão política dentro da Venezuela, tá? Então essas pessoas elas são consideradas refugiadas por isso, porque elas estão fugindo da fome, de conflitos políticos, estão buscando sobreviver, né? A maioria, né, desses venezuelanos ali, 3,6 milhões, foi para outro país, mas eles ainda não obtiveram essa condição de refugiado, eles ainda estão buscando, né, obter o status de refugiado, porque a partir do momento que você tem esse status de refugiado, você consegue trabalhar, você consegue construir a sua vida dentro de um outro país. Se você não tem esse status, você é um migrante ilegal, né, dentro do país ao qual você fugiu, ao qual você foi. Antes da guerra, a Síria, lembram da Síria que a gente comentou um pouco na aula passada? A Síria ela tinha uma população de 22 milhões de pessoas.
Então era um grande país. E metade dessa população foi obrigada a deixar suas casas devido aos 10 anos de guerra. Então imagina, uma população de 22 milhões de pessoas, metade dela, 11 milhões de pessoas do país, metade do país teve que deixar suas casas. Metade do país teve que fugir, tá? Cerca de 6,7 milhões de pessoas estão desabrigadas dentro do próprio país, muitos deles vivendo em campos temporários. Então, quando a pessoa ela foge, mas ela ainda continua dentro do próprio país, só muda de região, ela é considerada um deslocado interno. Quando ela muda de país, aí ela ganha o status de refugiado. Outros 5,6 milhões de sírios estão registrados como refugiados no exterior. A maioria, cerca de 93% deles, estão nos países vizinhos do Líbano, a Jordânia e a Turquia. A Turquia, principalmente, a Turquia é um dos países que mais recebe sírios, buscando refúgio, fugindo daquela guerra interna que eles têm. As nações têm tido dificuldade em lidar com um dos maiores êxodos, que é essa fuga em massa da população. Êxodo de refugiados da história recente. 1 milhão de crianças refugiadas sírias nasceram no exílio. Então, 1 milhão de sírios nasceram fora do seu território de origem. Quando essa criança nasce fora do território de origem, com o status de refugiado, ela muitas vezes não tem nem pátria, ela é uma apatriada, ela não tem uma nação de origem. Para onde foram os refugiados sírios? Para a Turquia, lembra que eu comentei com vocês que o principal local é a Turquia, Refugiados sírios registrados em países vizinhos, a Turquia, o Líbano, o Iraque, a Jordânia e o Egito, são os que mais recebem aqui os refugiados sírios. E 10 países europeus com mais pedidos de asilo. A Alemanha, disparado aqui é o que mais recebe, e depois alguns outros aqui, Suécia, Dinamarca. Aqui vocês podem ver bem certinho quais são os países. Então, para onde que esses refugiados sírios vão? Dentro da sua própria região ali, eles vão principalmente para a Turquia. Fora, indo para a Europa, aqui é a região do Oriente Médio, aqui a gente tem a Europa. Na Europa, é principalmente para a Alemanha. O Paquistão e o Irã oferecem abrigo a 90% dos cidadãos do Afeganistão que abandonaram seu país durante 40 anos. Então, aqui a gente tem outro país, com uma guerra interna, com questões internas, que a gente já viu na aula passada, que faz com que as pessoas queiram abandonar, que é o Afeganistão. Em território paquistanês vivem cerca de 1,4 milhão de cidadãos afegãos e cerca de 1 milhão habita terras iranianas. Então, para onde vai o pessoal do Afeganistão? Vai para o Paquistão e para o Irã, principalmente, que são países ali no entorno, são países vizinhos. O Afeganistão tem 35 milhões de habitantes. 1/4 deles são ex-refugiados que retornaram ao país nos últimos 18 anos. Então, lembrando que essa guerra, que esse conflito ali dentro do Afeganistão dura 40 anos. Nos últimos 18, ali, nos últimos quase 20 anos, cerca de 1 milhão ali, um quarto desses 35 milhões, eles voltaram, para o seu país. E mais de 1 milhão de afegãos ainda vive como deslocado em terras dentro do próprio Afeganistão. Então, sempre quem vai sofrer com esse tipo de conflito de poder ali é sempre a população. Quase 2 milhões de pessoas fugiram pelas fronteiras do Sudão do Sul e outros 2 milhões são deslocados internos. Lembram do Sudão? O Sudão fica ali no continente africano e tem no Sudão que está aquele grupo extremista Boko Haram, que é um grupo islâmico extremista. Então, ali dentro do Sudão a gente tem esses dados aqui. No Sudão do Sul, cerca de 2 milhões de pessoas são deslocadas internas. Então, estão dentro do próprio país, mas se deslocando ali procurando fugir desse conflito. Enquanto no exterior há mais de 2 milhões de refugiados, principalmente na Etiópia, no Sudão e na Uganda. Atualmente a Uganda acolhe a maioria desses refugiados sudaneses ali e já recebeu mais de 1 milhão deles. Mais de 3 milhões de iraquianos, outro país que a gente viu na aula passada que tem esse conflito religioso dentro do país acontecendo, foram deslocados em todo o país desde o início de 2014 e muitos são refugiados em outros países. No ano ali de 2020,
haviam cerca de 282 mil refugiados no Iraque, né, incluindo, dentro desses refugiados, a gente tinha os sírios, que eram o principal grupo, né, turcos, iranianos, palestinos, sudaneses e outras nacionalidades. A esmagadora maioria, né, dos refugiados, ali cerca de 91%, reside no Kurdistão iraquiano, enquanto o restante, né, vive nas províncias do centro e do sul. Então, essa parte ali né, desses países ali, são muitos conflitos que acontecem ali. Expulsos de suas casas há cerca de 67 anos, quando foi criado o Estado de Israel, que é outra região ali, né, que a gente viu também, que tem essa questão de conflitos ali. Então, toda essa região do Oriente Médio ali, todos esses países, existe algum tipo de conflito, só que muitos deles, uns acolhem aos outros, né? E aqui o Estado de Israel, né, foi criado como Estado de Israel. A situação dos refugiados palestinos é uma das mais antigas do mundo, e um dos pontos centrais do conflito entre israelenses e palestinos, né, que é ali a questão daquela região, daquela terra. Quem tem direito àquela terra, né? Um se sobrepõe ao outro ali. Um acha que tem mais direito que o outro por questões religiosas ali, questões bíblicas realmente. Os palestinos que vivem nos campos da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né, que é essa região ali dentro do Estado de Israel, sofrem com restrições impostas, né, por Israel. Cerca de 5 mil estão no campo de refugiados de Aida, né, que foi criado em 1950 na cidade de Belém, que é aqui, esse campo aqui, ó, que é um dos mais antigos que se tem notícia, né. Aqui, ó, nesse gráfico a gente consegue ver o fluxo de refugiados e solicitantes de refúgio em 2017, aqui, ó. Países de origem, aqui a gente tem de onde os refugiados saem, e aqui é para onde eles vão. Então, a gente pode ver, ó, os refugiados sírios vão para a Turquia. A Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo. Então, aqui, ó, em comparação com os outros, a Turquia é o que mais recebe refugiados no mundo. E eles vêm principalmente aqui da Síria. O Afeganistão, né, ele se divide aqui entre o Paquistão e o Irã, como a gente tinha visto, para onde eles vão. Os refugiados afegãos vão principalmente para cá. O Sudão do Sul, que a gente viu também lá no continente africano, né? Eles vão principalmente para Uganda, para o Sudão e para a Etiópia, que aqui a gente está falando do Sudão do Sul, tá? Por isso a gente fala do Sudão, que ele é dividido, né? E aqui alguns outros países que também têm, né, os seus conflitos. Então, aqui, por esse gráfico, aqui a gente consegue ver que o país que mais recebe refugiados é a Turquia. Se a gente agrupasse, ó, todos os países de origem, né, dos refugiados, que foi aqueles países aqui, ó, esses países aqui, a gente pode ver que a maior parte do fluxo desses refugiados e solicitantes de refúgio acontece dentro dos seus próprios continentes. Então, lembrando que aqui, ó, esses países aqui, eles estão dentro da Ásia, né? Então, o continente que mais tem, de onde eles mais saem e que mais recebe é a Ásia. Depois a gente tem a África, né, que é onde tem também aqueles vários outros conflitos. E aqui alguns outros ali. Então é isso, gente. Hoje nós vimos como aqueles conflitos religiosos, eles influenciam nessa questão desses deslocamentos, desses processos migratórios que são forçados, na verdade, né? Essas pessoas fugindo, né, desses conflitos. Então, não deixem de revisar as aulas, não deixem de fazer as suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!